Olá, sejam muito bem-vindos. Tenho uma notícia incrível, uma descoberta que acaba de sair dos laboratórios do MIT e que pode mudar tudo. Hoje, a gente vai entender como os cientistas estão, finalmente, tirando a capa de invisibilidade do câncer. Vamos pensar um pouco sobre isso. E se o maior desafio para combater o câncer não for a força dele, a sua agressividade, mas o fato dele ser um mestre do disfarce? Por décadas, a gente pensou na batalha contra o câncer como uma guerra de força, sabe? Criando armas cada vez mais potentes. Mas a ciência está mostrando agora que, na verdade, a gente estava lutando contra um fantasma, um inimigo que se esconde bem na nossa frente. E como funciona esse disfarce? Bom, o nome científico é glicocálice, mas para simplificar, pensem numa capa de invisibilidade molecular. É isso. Uma camada densa de açúcar que as células do câncer usam de um jeito muito inteligente para enganar o nosso sistema de defesa. Os nossos soldados simplesmente passam por elas e não veem nada. O tumor fica ali como se não fosse uma ameaça. E aí que está o ponto central de tudo. O nosso exército de defesa, por mais forte que seja, não adianta nada se ele não consegue enxergar o inimigo. Mas isso está prestes a mudar. Para sempre! E é aqui que a história tem uma virada de roteiro daquelas de cinema. Os pesquisadores do MIT não criaram uma arma nova e mais forte. Não. O que eles fizeram foi desenvolver um jeito de arrancar o disfarce do inimigo e expor ele à luz. Basicamente, desativando a sua principal vantagem. Pensem naquela cena clássica. O vilão é finalmente desmascarado no meio do plano dele. É exatamente isso que essa técnica faz. Não é sobre uma grande explosão, mas sobre uma revelação. A ciência está dando ao nosso corpo a chance de fazer o que ele sabe fazer de melhor, se defender. É a vitória da inteligência sobre o engano. Então, como essa mágica acontece? A estratégia é brilhante, de uma elegância impressionante. Primeiro, os cientistas introduzem umas moléculas bloqueadoras bem específicas. Elas vão lá e se grudam nessa camada de açúcar, basicamente rasgando a capa de invisibilidade. E, de repente, a célula do câncer está ali, exposta, nua. O alarme soa e o sistema imunológico inteiro entra em alerta máximo. O contraste é absurdo. Antes, a gente tinha um tumor camuflado, que era completamente ignorado pelas nossas células T, que são a tropa de elite do nosso corpo. E depois, com a capa removida, o tumor vira um alvo gigante, um farol piscando no escuro. A mudança é da água para o vinho. E quando as células T finalmente têm um alvo claro, o ataque é simplesmente implacável. Pensem nelas como os heróis do nosso corpo, que estavam só ali esperando o sinal verde. Assim que o inimigo é revelado, elas atacam com uma precisão e uma força avassaladoras. É um verdadeiro exército sendo despertado. E os números? Bom, os números não mentem. Os experimentos mostram um salto gigantesco na resposta do sistema imunológico. Sem a técnica, a reação é mínima, quase zero. Agora, com a técnica do MIT, essa resposta dispara. Isso só prova que a arma mais poderosa sempre esteve ali, dentro da gente. Ela só precisava das coordenadas certas. Isso tudo nos leva a uma reflexão ainda maior. A gente não está falando só de mais um tratamento novo. O que a gente está vendo aqui é o começo de uma nova filosofia na guerra contra o câncer. O futuro, pelo visto, não é sobre força bruta. É sobre tratamentos mais inteligentes que funcionam como um bisturi de precisão e não uma marreta. E o mais importante, terapias que são muito, mas muito menos agressivas, que trabalham junto com o nosso corpo e não contra ele. Isso nos deixa com uma pergunta muito poderosa. E se a maior arma contra o câncer sempre esteve dentro de nós, só esperando as ferramentas certas para ser ativada? Essa descoberta do MIT sugere que a resposta para isso é um gigantesco sim. A ciência está passo a passo desvendando os segredos mais bem guardados da doença. Para não perder nenhuma dessas descobertas que estão revolucionando a medicina, a dica é se inscrever aqui no Curionecimento. O futuro está acontecendo agora e a gente vai continuar mostrando tudo. Fiquem ligados!